Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Nossa aula de hoje é sobre porcentagem. Porcentagem envolve diversas situações em que nos deparamos frequentemente no nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo porcento, né? Utilizamos a ideia de porcentagem para apresentar partes de algo inteiro. Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo, pode ser representada por uma fração, que, por sua vez, pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo da porcentagem, basta dividi-lo por 100, ou seja, eu tenho x%, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho x sobre 100, que é uma fração, né? Essas são as representações de porcentagem, né? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. O símbolo da porcentagem é utilizado para representar porcentagem e porcento quer dizer algum valor em 100. Por exemplo, na loja em que Carlinhos viu o anúncio, se comprarmos um aparelho no valor de R$ 100, obtemos um desconto de R$ 15, pois esse valor corresponde a 15% de R$ 100. A porcentagem possui representação através de uma fração centesimal, que é o denominador igual a 100, né? Ou um número decimal. Ela é muito utilizada para representar partes de um inteiro, aumentos e descontos dos preços de produtos, cobrança de juros, entre outros. Vamos observar alguns exemplos na forma de porcentagem e sua representação na forma de fração centesimal e um número decimal. Eu tenho 2%, que é a mesma coisa de 2 sobre 100. Eu posso simplificar também, que é igual a 0,02. Eu tenho 10%, que é igual a 10 sobre 100, que é igual a, simplificando, fica 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Eu tenho 50%, que é igual a 50 sobre 100, que é igual, simplificando, fica 1 sobre 2, que é igual a 0,5. 100% é igual a 100 sobre 100. Eu tenho 100% de alguma coisa, então eu tenho um todo daquela coisa, né? Que é a mesma coisa de ter um inteiro, né? E 210%, que é igual a 210 sobre 100, que é igual a 21 sobre 10, que é igual a 2,1. Vamos em frente. Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100%, é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total. Para obter o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Por exemplo, 0,13 vezes 100 é igual a 13%. 0,05 vezes 100 é igual a 5%. 0,8 vezes 100 é igual a 80%. E 4 vezes 100 é igual a 400%. Ou seja, eu faço um caminho para colocar o número em forma decimal, e se eu quiser fazer esse caminho de volta, é só fazer o inverso, né? Multiplicar o decimal vezes 100, e eu consigo quantos por cento eu tenho daquele número. Vamos aprender como calcular a porcentagem de um determinado número. Eu tenho 15% de 120, então eu tenho 15 dividido por 100, né? 15 sobre 100 de 120, que é a mesma coisa que eu dividir 120 por 100 e multiplicar por 15, que eu vou ter 15. 15% de 400 é a mesma coisa que 25 sobre 100 de 400, que é 400 dividido por 100 vezes 15, que é igual a 100. Agora vamos para um exemplo mais contextualizado, né? O preço de uma geladeira na loja Preço Bom é de R$ 800, no pagamento à vista. A loja oferece um desconto de 12%. Qual o valor da geladeira após o desconto? Eu tenho 12% de 800, eu faço a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, eu divido 800 por 100, multiplico por 12, eu tenho R$ 96.
O desconto será de R$ 96. À vista, a geladeira irá custar R$ 800, menos esses 96 de desconto, que é igual a 704. Outro exemplo, na sala de Pedro, 40% dos alunos jogam futebol, sabendo que o total de alunos é igual a 50. Quantos alunos não jogam futebol? Eu tenho 40% de 50, né, que é o total de alunos. Então, eu divido o 40 por 100, divido 50 dividido por 100 e multiplico pelo 40, né, que vai ser igual a 20, né? Então, temos 20 alunos que jogam futebol. Então, se eu tenho 20 que jogam futebol e o meu total é de 50, então 30 alunos não jogam futebol, né? Outro exemplo também, o salário mensal de Bruno é de R$ 600 por mês. Ele recebeu um aumento de 40%. Qual deve ser o novo salário de Bruno? Eu tenho 40% de R$ 600. Eu divido 600 por 100 e multiplico esses 600 por 40, né? Que é o total, é a porcentagem que ele vai ter em cima do salário dele. Então, eu obtenho 240. O novo salário de Bruno é igual a R$ 600 mais R$ 240 e será um total de R$ 840, né? Mais um exemplo, só para a gente fixar melhor essa ideia de porcentagem. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu. E no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo, né? Após esses 2 meses, essa pessoa teve, com esse investimento, em relação ao capital aplicado, ela teve o quê? Na letra A, um prejuízo de 2%, né? Um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4% ou o mesmo valor do capital aplicado. Vejamos. Seja X o valor que foi investido na bolsa de valores. Como no primeiro mês a pessoa teve um prejuízo de 30% desse valor, então temos que calcular essa porcentagem em relação ao valor investido e, em seguida, subtrair do valor investido. Ou seja, eu tenho 30% de um número X que eu não sei quanto foi, né? Então, eu multiplico, eu divido o 30% por 100, né? Que vai dar 0,3 e multiplico por X. Eu vou obter 0,3x de prejuízo, né? Que foi os 30% do prejuízo que ela teve. Então, o que sobrou da conta dessa pessoa foi, eu tenho X, que era o valor que ela investiu, que eu não sei também, menos 0,3x, que foi o valor que ela perdeu, né? Então, eu tenho 0,7x. Continuando, né? Como em seguida a pessoa teve um lucro de 40% sobre o valor que tinha sobrado, temos que calcular essa porcentagem em cima desse valor e, em seguida, somar o resultado disso ao valor sobrado, que aí a gente vai conseguir. Eu tenho o 40% que foi o lucro que ela obteve mais tarde, de 0,7% que foi o que ficou, tirando já o valor que ela tinha colocado, o inteiro que ela tinha colocado, menos os 30%, né? Que foi 0,7% o total. Aí eu tenho 40% de 100 é 0,4, né? Quando eu divido. Eu tenho 0,4 vezes 0,7x e eu obtenho 0,28 a lucro. Foi o lucro que ela teve, né? Logo, a gente tem o valor que restou, que é 0,7 mais 0,28, que é 0,98x, em relação ao que foi investido inicialmente. Temos uma diferença de x, que é o total, menos 0,98x, que é igual a 0,2x. Então, assim, ela teve um prejuízo de 2% em relação ao valor investido inicialmente, que seria, no caso aqui, a letra A. Então, essas questões de porcentagens, elas sempre vão vir mais contextualizadas. Então, é muito bom vocês prestarem atenção e sempre que for resolver uma questão dessa, primeiro resolver por partes, que fica mais fácil. Então, essa foi a nossa aula sobre porcentagem. Espero que vocês tenham
compreendido melhor esse conceito de porcentagem. Até a próxima aula.